Olá pessoal, começando mais uma semana de muito trabalho e, infelizmente, com o caos estourando para todo lado novamente. Peço que se inscreva e se torne membro do nosso canal e nos fortaleça nessa jornada diária. No programa de hoje nós vamos falar do que representa esse ataque brutal do grupo islâmico Hamas contra o povo de Israel. Partidos de esquerda brasileiros perdem a chance de ficar calados e saem em defesa de grupo extremista. Ex-presidente Bolsonaro vai a Belo Horizonte e arrasta multidão pelas ruas da capital mineira. São os principais destaques do programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. O que está acontecendo com o mundo? Por acaso o apocalipse previsto na Bíblia finalmente começou? E quanto tempo vai durar esta estupidez? Sim, estupidez. Coisa de gente vazia, de mente lavada, que não consegue enxergar um dedo sequer à frente do próprio nariz. O grupo extremista Hamas sabia que uma ofensiva contra o Estado de Israel iria trazer consequências irreparáveis e catastróficas não só para os integrantes do grupo, mas como para todo o povo palestino também. E mesmo assim provocou, atacou, invadiu o território alheio e fez de vítimas crianças, jovens e mulheres inocentes. Quem no mundo pode concordar com tamanha atrocidade? Apenas os desinformados, alienados, e por incrível que pareça, acredite, alguns partidos de esquerda brasileiros. Que absurdo. Mas sobre isso nós vamos falar um pouco mais adiante. No primeiro ataque, o Hamas fez pouco mais de 50 vítimas fatais. Em uma rápida resposta de Israel, cerca de 200 palestinos perderam suas vidas imediatamente, elevando o conflito ao patamar de mais violento dos últimos 50 anos. Então, só um idiota, com o perdão da palavra, pode acreditar que uma ofensiva como a que foi feita sairia gloriosa e bem-sucedida. Que matemática é essa? Mas ainda assim os extremistas arriscaram, mesmo sabendo que a iniciativa poderia varrer de uma vez por todas a Palestina inteira da face da terra. Só sendo realmente muito burro, nem na época do maior líder que a Palestina já teve, Yasser Arafat, o território se arriscou tanto a dar um passo suicida como esse. E por que um ataque gratuito, sem razão alguma, em uma época de relativa paz? Analistas internacionais apontam interesses econômicos e estratégia geopolítica. Muitos atestam que a agressão foi patrocinada e incentivada pelo Irã, país considerado pela ONU como o que mais fomenta atos de extremismo violento em todo o mundo. Através de seu próprio grupo de extremistas, o Hezbollah, o Irã armou o Hamas para o ataque. E o Irã, por sua vez, foi incentivado pela Rússia, aliado de longas batalhas. A Rússia estaria interessada em desviar a atenção das forças do Ocidente para uma guerra no Oriente Médio conturbado, o que deixaria a Ucrânia órfã de proteção para uma retomada russa sem maiores dificuldades. Pelo sim ou pelo não, a estratégia funcionou para chamar a atenção das potências ocidentais, como os Estados Unidos, por exemplo, que enviaram o maior porta-aviões disponível no país no momento para ajudar na guerra contra os extremistas do Hamas e Hezbollah. A China, segundo os analistas, também teria interesse nesse conflito para deixar o Ocidente desguarnecido e desgastado em caso de uma possível investida bélica asiática. Dentro do Oriente, se cogita a possível aproximação da Arábia Saudita com Israel como a principal causa das agressões, mas que isso não passaria de uma pequena cortina de fumaça para esconder a verdadeira intenção que seria o interesse russo na região ucraniana. Junta-se ao ódio alimentado por todas as nações que rodeiam a faixa de Gaza em relação a Israel, que se teria o cenário perfeito. Crianças, mulheres, civis em geral sendo sequestrados,
arrastados e mortos pelas ruas, sem a menor piedade. Em um ato de extrema crueldade, sem a menor importância para com o semelhante. Os desinformados culpam os israelenses como os verdadeiros responsáveis pelo ato de revolta do Hamas por anos de repressão. Mas para quem gosta de defender os oprimidos, deveria ler um pouco e saber que o povo de Israel é o que tem sido oprimido desde que a humanidade se entende como existência. Na divisão dos territórios pela ONU em 1947, os judeus israelitas ficaram com a pior parte da região, mas precisavam construir um país depois do Holocausto Alemão na Segunda Grande Guerra. No ano seguinte, em 14 de maio de 1948, mesmo ainda não tendo as fronteiras claramente definidas, a parte judaica da Palestina criou o Estado de Israel, ocupando o território que havia sido mais ou menos demarcado pela ONU. Desde então, tem enfrentado várias guerras, e logo no dia seguinte, à declaração de independência, o recém-criado país encarou a sua primeira invasão de 5 exércitos árabes. A luta terminou em 1949 com diversos acordos de cessar-fogo, criando linhas de armistícios ao longo das fronteiras de Israel com estados vizinhos e criando as fronteiras do que passou a ser conhecido como a Faixa de Gaza, ocupada pelo Egito, e Jerusalém Oriental e Cisjordânia, ocupada pela Jordânia. Mas a verdade é que a região de Israel nunca teve paz. Os islâmicos da faixa e da Palestina, assim como os iranianos e muitos árabes, sempre quiseram a destruição e a eliminação completa do Estado de Israel. Eles querem Jerusalém e, se conseguirem, amanhã querem também Tel Aviv e assim por diante até dizimar completamente o território judeu da face da terra. Não vão conseguir de maneira alguma. Israel, mesmo vindo de um processo de reagrupamento, pois os judeus estavam espalhados pelo mundo sem pátria, conseguiu derrotar, sem preparo e sem exércitos naquela época, todos os invasores que investiram contra o país. E tem sido assim desde então. Lá atrás, para quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada, em 2000 a.C., um profeta já dizia o que iria acontecer com Israel. Ele disse, em Ezequiel 37, versículo 21. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os ajuntarei desde os arredores, e os trarei à sua própria terra. Pois foi exatamente o que aconteceu. Essa é a própria terra. Viu como esse povo tem sido perseguido e oprimido ao longo dos séculos apenas por ser o povo escolhido por Deus? Aconteceu como estava escrito há mais de 4.000 anos. Alguém tem dúvida de que Israel sairá vitoriosa de mais essa ofensa? De mais essa investida dos inimigos? Todos caem por terra e não é o país que oprime na faixa de Gaza, não. São outros opressores que buscam reduzir o espaço dos judeus até conseguirem eliminá-los do território. Mas não vão conseguir. Ao contrário, Israel só cresce, não em termos territoriais, mas em tecnologia. É hoje o local onde se concentra o maior número de startups do mundo. Houve uma provocação violenta e a resposta deverá ser igualmente massacrante. E o que querem os observadores e partidos de esquerda mundo afora, principalmente no Brasil? Que os judeus fiquem quietos mais uma vez até serem destruídos completamente? Lamento, mas não vai ser assim, como disse o presidente Lula. Quando um não quer, dois não brigam, que é uma questão a ser resolvida em uma mesa de bar com uma cervejinha e uns tiragostos? Não. Infelizmente, não. Sinceramente, você acha que isso vai acontecer? Claro que não. O povo de Israel entende que ali é a terra prometida e vai lutar com a segurança da proteção de Deus. Então acabou. Partidos de esquerda brasileiros como o PSOL e o PCO
demonstraram simpatia pelo Hamas e este último chegou até a dar apoio às iniciativas do grupo extremista. O que essas pessoas têm na cabeça? Será que os integrantes do PCO, que é o Partido da Classe Operária Brasileira, teriam estômago para presenciar os radicais do Hamas matando criancinhas e mulheres inocentes? E esses caras ainda querem ter representação social no Brasil? Como é que pode? A imagem que circulou pelas redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, é verdadeira, sim. Dele com mais 2 integrantes do partido dizendo em inglês que o PSOL estava com a Palestina. O PCO chegou a comemorar, dizendo nas redes sociais que o dia de sábado, marcado pelo maior ataque terrorista sofrido por Israel, foi histórico. Como pode isso? Será que esses ignorantes viram realmente o que aconteceu? Isso é terrorismo. É fomentar a violência, não aquelas senhorinhas que foram para a porta do Congresso Nacional manifestar no dia 8 de janeiro. Esses caras que fizeram essas postagens é que deveriam ser presos, porque a mentalidade deles é de terror, é de violência. Eles deveriam responder no STF por causa dessas postagens. Até o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, cometeu um escorregão. De acordo com a revista Oeste, na edição desta segunda-feira, Amorim assinou o prefácio do livro Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas. O livro foi publicado em maio deste ano e é de autoria de Daoud Abdullah, pesquisador do Oriente Médio, com atuação na Europa. O livro fala do lado diplomático, entre aspas, do grupo extremista e dos esforços do ajuntamento de radicais para divulgar as suas causas pelo mundo afora. Ô, louco, meu! Celso Amorim escreveu o prefácio do livro enaltecendo a causa. Será que ele tinha algum conhecimento de que esse tipo de extremismo em Israel poderia vir a acontecer algum dia? E se sim, ele aprova isso? O Irã, assim como a Arábia Saudita, se juntaram ao BRICS, onde o Brasil é líder. E a aproximação do governo brasileiro com esse considerado eixo do mal causa preocupação mundial. Como esperar justiça social e crescimento de um país que tem simpatia por este tipo de política externa, que apoia a aproximação do Irã, do Hezbollah? Como? É a pergunta do início. Seria esse o princípio do apocalipse? Quem sabe? E agora, mudando um pouco de assunto, o ex-presidente Bolsonaro esteve neste domingo na capital mineira. Foi como se ele ainda fosse presidente. E Bolsonaro esteve presente também na marcha contra o aborto e depois na Praça da Liberdade, no centro da capital mineira. E falou sobre os rumos que o país vem tomando. Ele também criticou a posição do governo brasileiro em relação aos ataques em Israel e falou de economia e do imenso déficit que o país já se encontra. Mas sobre isso nós vamos falar em um outro programa. Ficamos hoje por aqui, espero que tenha gostado e, se sim, vai lá em cima e se torne membro. Também se inscreva e dê um like, se possível. É bem rapidinho. Muito obrigado pela preferência e até a próxima. Tchau.